Muito bem, agora são 8 horas mais 38 minutos e é com muito prazer que eu recebo aqui nos estúdios da Universidade, do programa 102 Notícias, o doutor Eros Romaro. Nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, a Lei 13.768/2006, que é de autoria do vereador Robertinho Mori e dispõe sobre o controle da fiscalização de atividades que gerem poluição sonora e já foi regulamentada através do Decreto 202, que foi publicado pelo Poder Executivo no Diário Oficial do Município na semana passada, né? Lembrando que a recente norma altera parte do Decreto 130, que foi publicado em 2010 também para a regulamentação desta lei. Doutor, primeiramente um prazer enorme recebê-lo mais uma vez. Obrigado pela sua presença e nos conte, esse é mais um importante mecanismo que o município de São Carlos pode ter agora para lutar contra a famigerada poluição sonora? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Realmente é um mecanismo importante para lutar contra a poluição sonora. Barulho é um problema em qualquer lugar, seja na cidade, na indústria, em condomínios. É algo que gera sempre muito conflito e são conflitos que são difíceis de resolver porque envolvem pessoas que estão próximas, né? Envolve vizinhos, envolve às vezes parentes, né? E nem sempre o meu barulho, né, que é a minha festa, eu tenho noção que a minha festa está incomodando a festa do vizinho. Então é importante ter regra e ter aplicação, ter penalidade, ter multas. É muito importante que isso tenha sido regulamentado. Isso é uma coisa interessante. A gente, até eu comentava quando do sancionamento dessa lei, também hoje, antes de iniciarmos a entrevista, que a pessoa parece que só entende quando pega no bolso, né? Ou seja, não vai pelo amor, vai pela dor, né? E ela se esquece também que o direito dela começa quando terminam os meus. E muitas vezes eu sou aquela pessoa não incomodada, mas aquela que está na festa sem ter sido convidado, dada a profundidade e o tamanho do evento que está sendo realizado. Eu digo isso porque isso é muito comum aqui no centro. Não sei a área que o senhor reside, mas eu resido aqui no centro, próximo ao Teatro Municipal. Ali está coalhado de repúblicas. Coalhado. É festa de segunda a segunda, independente do horário, independente do dia. E não existe limite. Polícia já não vai mais. Esquece. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de no último sábado chamar, retrasado, chamar. Não vai mais. Não vai mais. Eu só falo, recebemos diversas reclamações. Estamos enviando uma viatura aí. Não vai. Ficamos até 1h da manhã esperando. Não vai. Quando a gente tem uma norma que tem uma sanção, né? Tem uma pena, mas não tem um castigo, é difícil a pessoa levar a sério. E não é só a questão da multa, não. Às vezes é uma questão de conscientização. Tem uma república, ela pode ter isolamento acústico, ela pode estar sujeita a multa. Agora tem uma coisa que é importante que as pessoas saibam. Geralmente república é imóvel alugado. O proprietário do imóvel e a imobiliária que administra o imóvel respondem pelo mau uso do imóvel. Eles têm que ser notificados e têm que aplicar sanção com o locatário, inclusive dar ensejo a uma ação de despejo. E geralmente as pessoas não sabem disso. Muito proprietário de imóvel não sabe que ele responde pelos atos do inquilino dele no mau uso do imóvel. Então uma alternativa que a gente tem, quem tem república, no limite, é uma ação judicial contra o próprio proprietário por omissão no mau uso do imóvel, né? Sem contar as sanções que o poder público deveria aplicar. Polícia no local, multa no município, uma ação judicial para isolamento acústico, né? Mas eu tenho um exemplo caseiro, né? Sim, outro dia, sim. Final do ano, em casa a gente fez uma festa, o pessoal começou a ficar animado e começou a cantar, né? E aquela cantoria alegre deve ter incomodado todos os vizinhos. A gente não tem noção que a nossa festa incomoda o nosso vizinho. Às vezes falta um pouco a conversa também, né? A conscientização. Como eu digo, eu defendo muito que muito problema não é briga, não é a justiça, é conscientização. Às vezes é chamar, caso de república de estudantes também talvez não funcione, mas uma igreja,
uma oficina mecânica, né, que fazem barulho, é chamar essa pessoa para uma conversa, o dono daquele cachorrinho que late o dia inteiro, chamar para uma conversa e contar para ele que, ó, você está incomodando, você está gerando problemas, às vezes a pessoa não tem essa noção. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa pega e ela tem como poluição sonora simplesmente aquela festa que está sendo realizada ao lado da sua casa, ou uma propaganda em nível alto na rua, né, em horário impróprio, às vezes até. Mas existem outras formas de poluição sonora. E quais são essas formas? O que aparece nos tribunais que a gente ainda não vê? Olha, parece muito salto, aquela moça que usa salto alto em apartamento, aparece muito briga por conta de criança, né? Às vezes você tem criança pequena em casa, a criança acorda às 6 da manhã derrubando tudo e acorda o vizinho de baixo. Tem muita briga por conta de gente que é muito sensível. Às vezes não tem nem tanto barulho assim, mas a pessoa se sente incomodada e não sabe de onde vem o barulho. Obra em prédio também é uma delícia para ter briga, porque você não sabe de onde vem a briga, o prédio está com uma furadeira. Sim. Então essas coisinhas pequenas a gente não mensura, mas dá muita confusão, dá muita encrenca e gera conflito, gera problema no prédio, gera problema na vizinhança, e a gente realmente não sabe mensurar e é difícil tratar. E uma coisa interessante, que nem no caso de nós termos aí eventos relativos a festas ou até mesmo a propaganda, como proceder? Quem é o responsável por essa fiscalização para que você possa, vamos dizer assim, arguir uma ajuda, para que você possa obter ajuda? Bom, o primeiro passo é chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. Se for. Oi? Se ela for. Se ela for. O segundo passo é o município. O problema de som é que você tem que medir, você teria que medir aquele evento sonoro no momento que ele está acontecendo, em decibéis. Geralmente uma reclamação isolada não funciona. Você teria que mobilizar a vizinhança, mobilizar e em conjunto ir na prefeitura. Para isso é importante as associações de bairro ou os condomínios, né? Se mobilizem, vão até a prefeitura e pressionem a prefeitura. A quem cabe multar e aplicar a pena é a prefeitura, ainda bem que agora tem regulamento. Sim, sim, então, ou seja, a responsável é a fiscalização de postura, sim, no caso, né? A postura municipal. Sim, e uma coisa interessante, isso aí pode, com certeza, vir a ajudar muito. O senhor estava falando da questão da conversa, né? Existem pessoas que lhe dão acesso livre para que você possa conversar e expor o seu ponto de vista. E existem pessoas que trabalham com aquele horário pré-determinado, mas não são 10 horas. Poluição sonora tem horário? Poluição sonora tem horário e tem limite, né? Em regra, o conceito que a gente tem é das 22 horas às 7 da manhã. É o horário em que não pode ter, em que a tolerância de barulho é menor. A lei municipal aqui em São Carlos, ela segue a BNT. A BNT ela regulamenta limites de decibéis para determinados horários e determinadas regiões. Por exemplo, aqui na Rua da Rádio, como do Pinhal, ela tem um limite, porque é uma área um limite mais alto, é uma área de uso misto. Sim. Você pega a região da Santa Paula, que é um bairro residencial, já tem um limite menor. Região rural tem um limite menor ainda. Então tem horário e tem a tolerância. Mas eu sou mediador também. E eu defendo sempre o uso de técnicas de mediação para resolver esse tipo de conflito. Aqui em São Carlos tem o Sejusc, que é o Centro de Mediação do Tribunal de Justiça. Tem câmaras privadas e tem mediadores privados que podem atuar na solução desse tipo de conflito, em que o terceiro, que é o mediador, ele ajuda as partes a conversarem. Muitas vezes, uma parte não tem, a moça que usa salto, ela não tem noção do quanto que aquele salto dela incomoda. E não é porque são 2 da tarde que o salto dela não vai incomodar. Sim. Né? Falta o diálogo. O diálogo chega ao bom senso. Né? Há uma solução comum que resolve aquele problema. E tem situação que tem que ser com lei.
Eu concordo com tudo que o senhor está falando, e existem também aqueles limites, né? Acho que a pessoa talvez se incomodar, às vezes, com um barulho mínimo, pode ser até uma intolerância passível de mediação, como o senhor mesmo colocou. Mas existem, que no caso das próprias repúblicas, retornando a esse tema, ações que são quase que impossíveis de serem tomadas, pela relutância e até pela arrogância. Isso eu pude comprovar. A questão de 3 anos atrás, 3 anos e meio, eu passei por um tratamento de um câncer. Eu tive um câncer no intestino. E eu fiz um trabalho muito grande de quimioterapia e radioterapia. Foram 49 químios e 28 rádios. O único horário para descansar, pós-químio, era à noite. Porque eu fazia químio de manhã, tinha toda a reação na parte da tarde, que não é fácil. E você tentava dormir à noite. Impossível. Eu quase joguei o meu tratamento fora. E entrei em juízo com o advogado, doutor Lenir, que foi meu advogado. Movemos uma ação contra, foi condenado os moradores e o proprietário. Tivemos que chegar nesse ponto para que eu pudesse ter direito a dormir. Eles foram em casa, eu mostrei aonde eu dormia, aonde eles faziam barulho, era questão de metros. A minha cozinha, o que separa o quarto deles ou o quintal, não dá 3 metros. Os terrenos da rua 7 de setembro, próximo ao teatro, são antigos. 8 de frente, 44 de fundo. E nós temos 2 casas. 3 repúblicas cercam a casa. 3 fazem festa. É difícil. É difícil porque república tem muito giro, né? Nem sempre quem está no contrato responde. Agora, se fosse uma festa comum, vá lá. Faz uma festinha, um violãozinho, ótimo, adoro, eu faço, ótimo. Boa música de qualidade. Agora, um grupo de maracatu com 40 tambores e 15 caixas tocando, não dá. Não dá. Das 10 da noite às 5 da manhã. Tanto é que agora passaram a ensaiar num clube aqui da cidade, mas ensaiavam lá. Tem sentido. E você não consegue conversar. Agora, com a regulamentação dessa lei, esperamos que o poder público haja sim, e multe, até lacre, né? até inviabilize a continuidade da república. República de estudante é muito complicado, em muitos aspectos, porque se perde o locatário originário, às vezes se perde o fiador, nem sempre as imobiliárias vão agir como devem agir, o proprietário vai agir como deve agir, porque aquela casa fica marcada como casa de república, gera um monte de problemas, né, para o proprietário, mas tem que o poder público precisa agir, precisa efetivamente aplicar. Se está regulamentado, agora tem que aplicar a penalidade, porque ter penalidade, não ter aplicação da penalidade, é pior do que não ter. E segundo o que eles colocam aqui, esse decreto, com toda certeza, é uma nova força, né, para que se concretize a aplicação da lei, né? E uma coisa importante, ele estipula o valor da multa a ser aplicada, no caso de infração de dispositivos em lei, em R$ 2.500, sendo que esse montante será dobrado progressivamente a cada resistência. É importante a aplicação efetiva dessa penalidade e a aplicação para o proprietário do imóvel, se for o caso. Porque o estudante, no caso de república, muitas vezes ele não tem vínculo, ele muda de uma república para outra. É difícil, tem que ir para cima do proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel tem que se conscientizar de que ele é responsável pelo uso do imóvel, pelo locatário, seja uma república, seja um clube. Ele tem essa responsabilidade. E até que ponto fica passível de multas também esses caras que têm verdadeiras boates ou discotecas em seus veículos? A lei municipal estabelece a necessidade de alvará para veículo emitir som. Esses veículos todos são irregulares, né? São ilegais. O correto é a polícia
parar esse veículo, fiscalizar o uso dele, se for o caso, apreender o veículo. Porque hoje nós vemos aí caminhonetes, principalmente, né, enormes, né? O cara praticamente ele faz da caçamba da caminhonete uma caixa de som. Ele tem um aparato de aparelhos eletrônicos e alto-falantes que ele quer de... Eu não sei como é que ouve. Não sei como é que dirige, porque vai tremendo tudo. Não é? Eu vi tudo. Esses dias agora, acho que foi na sexta-feira estacionado ali no estacionamento de um supermercado aqui da cidade, um Fiat Uno, que a traseira dele não tinha espaço mais para você enxergar o lado de fora. Era só som. Como é que fica dentro daquilo, gente? Só anda, né? Pois é, e o duro é que passa na rua da sua casa, para numa guia próxima, ali na rua, com aquilo em alto e bom som, né? Um volume lascado, e você é obrigado a ouvir aquela música dele. E se você anda, com o seu carro na rodovia, com bagagem que tampa a sua visão traseira, você é parado e multado. E não existe lei que interfira nisso também, ou seja, que tenha um limite para que você possa colocar de som no seu veículo. Isso é nada contra quem equipa carro, equipe à vontade e usa onde você quer. Mas tem que ter uma limitação, né? Porque aqui, no caso da sexta-feira, nós temos aí na Marginal vários bares, tem um movimento enorme ali, né? E o pessoal vem com aqueles carros circundando, principalmente aquele lado ali do centro, fazendo aquele giro com os carros em alto som, hein? A porta de casa impressionante. Aqui em São Carlos, a legislação municipal prevê limites, né, para uso de carros de som e a necessidade de obtenção de alvará de funcionamento do veículo de som para fins de publicidade, né? A hora que eu interpreto isso como uma vedação ao uso particular do carro de som, né? De outro lado, você tem o Código de Trânsito, que estabelece alguns limites para uso de carro, para visibilidade, algumas questões de visibilidade, que deveria ser aplicado. Mas é uma legislação muito esparsa. A gente tem um problema muito sério no Brasil, que a gente tem muita lei, muita aplicação de pena, e na hora que a gente vai aplicar o caso concreto, a gente não sabe qual lei que vale. Ou a gente acha que está aplicando a lei correta e descobre que tem uma outra lei mais específica que permite aquela conduta. É muito difícil esse tipo de situação. É uma situação que você tem a lei federal de trânsito, tem lei estadual e tem lei municipal, que coíbe, que impõe limites. É uma questão de fiscalização do poder público. Com toda certeza, né? E de ação, né? Sim, isso é extremamente importante. E o senhor estava falando sobre a mediação. São grandes as vitórias, as conquistas, os acordos feitos dentro de uma conversa mediada? A grande vantagem da mediação e da conciliação em relação a uma sentença judicial, ou mesmo uma sentença de arbitragem, é que é um acordo construído. É um acordo em que as partes constroem a solução para aquele conflito. Não é o juiz que impôs, não é um árbitro que impôs. Então, os acordos se tornam efetivos, né? Saiu uma estatística aqui do Sejusc, em São Carlos, que o índice de cumprimento de acordo supera os 90%. Maravilha. Isso é fantástico para a pacificação social e redução do número de processos. Inclusive tem um evento na OAB que vai falar a esse respeito. Na verdade, o evento da OAB é sobre direito imobiliário e condominial. Sim. O primeiro ciclo de direito imobiliário e condominial de São Carlos vai ser no dia 20 e 21 de outubro, aqui na OAB, na Casa do Advogado. Sim. E a gente vai tratar de algumas questões de condomínio, responsabilidade civil do síndico, né? Aqui entra muito a questão de barulho, de ruído, da conduta que o síndico deve ter no condomínio. A gente vai tratar também da questão da acessibilidade nos condomínios e na cidade. E vai tratar também um pouquinho do distrato, né, dos contratos de aquisição de imóveis na planta, com o professor Álvaro Vilaça, que é um professor catedrático da USP, foi diretor da Faculdade de Direito da USP, foi diretor da FAAP,
Então é um evento muito interessante. Aberto à comunidade? Aberto à comunidade, aliás, é muito importante que a comunidade, que os síndicos, que as pessoas que lidam com imóveis participem desse evento. O evento é voltado para o público. Bom, deve ter inscrição limitada, né? Tem inscrição limitada, breve a gente vai divulgar na... Brilho todo especial abordando tudo que ali acontecerá, porque é extremamente importante. Bacana, muito obrigado pela oportunidade. Tem um outro evento da comissão que eu faço parte, que é a Comissão de Direito Urbanístico, Imobiliário e Condominial, agora no dia 21 de setembro, na EASC, em parceria com a EASC. A gente está discutindo, formou um grupo de trabalho da OAB, com a EASC e a Prefeitura, para discutir o novo Código de Obras do município. Importantíssimo. Debater legislação urbanística e no dia 21 a gente vai conversar um pouquinho do novo plano diretor, que foi promulgado no final do ano passado e pouca gente tem conhecimento do plano. Então a Comissão de Direito Urbanístico, Imobiliário e Condominial da OAB está muito ativa na discussão das questões da cidade. E um momento extremamente importante, né? Porque o plano diretor ele foi elaborado, foi remodelado, né? Mas eu creio que tenha tido realmente muito pouca divulgação. Muita gente sabe um pouco e poucos sabem muito. Houve mesmo pouca divulgação. Eu cheguei em São Carlos há pouco tempo. Eu tive muita dificuldade para encontrar o texto da lei, para entender o que estava posto ali, para estudar o plano e começar essa discussão dentro da OAB. Foi muito mal divulgado mesmo, mas eu acho que isso é uma questão de tempo para melhorar essa divulgação. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Estamos a 1 minuto do final do jornal. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem também ao município de São Carlos, principalmente atinente a essa lei nova, vamos dizer assim, né, entre aspas, da poluição sonora, para que ele possa agora, com toda certeza, aí, obter de forma exitosa os seus direitos. É importante sempre procurar um advogado e um advogado afeito ao uso da mediação e conciliação para resolver esse tipo de conflito. A questão de vizinhança em geral, ela é muito parecida com questão de família. A diferença é que na família tem amor ou desamor. Na questão de vizinhança é só vizinhança, mas são pessoas que precisam viver e conviver e se suportar no longo prazo. Então é importante procurar um advogado ou um mediador que se disponham a ajudar a resolver esse conflito de forma pacífica e harmoniosa. Às vezes um processo judicial ele só agrava o conflito. Com toda certeza. Porque o desgaste é grande. O desgaste é grande e nem sempre vale a pena. Muito obrigado mais uma vez pela presença e quem precisar, com toda certeza, de maiores orientações, como proceder? Pode entrar em contato com o senhor? Pode entrar em contato comigo. Qual o telefone? 3416-8171. Ou procurar o advogado da sua confiança, que o colega vai estar apto a ajudá-lo também. Ok, e com a palavra do Dr. Nelos, nós encerramos aqui a edição de hoje do 102 de Notícias. Apresentação da Dom Geraldo, reportagem de Calil Fawaz, a coordenação técnica de Donizete Peixilho. Voltaremos a falar de notícia amanhã, a partir das 8 horas da manhã, ou a qualquer momento, se o fato assim exigir, ok? Que você tenha um excelente início de semana, seja uma semana abençoada.